Olá, hoje nós vamos de mais um testemunho. Vou compartilhar com vocês um testemunho de uma seguidora lá de Rondônia, Rolim de Moura, Brasil, né? Está tão longe de mim, mas a internet pode nos aproximar, né? A tecnologia nos aproxima, é a vantagem que nós temos hoje, né? Temos a tecnologia a nosso favor. E, sem mais delongas, vamos para nosso testemunho. Eu me chamo Márcia, sou casada com Lielso há 25 anos e temos 3 filhos. Vivíamos uma vida tranquila como feirantes, morando no sítio com alguns gado de leite. Um dia, tudo tranquilo na tarde de domingo, no dia 18/10/2020, tudo mudou. Meu esposo foi cuidar dos gados sozinho. Quando chegou no pasto, ele foi procurar as vacas que tinha recentemente criado para levar para o curral. E quando ele já estava levando elas para o curral, a vaca avançou brutalmente contra ele sem conseguir escapar da fúria dela. Eu até fiz um chazinho, porque essa história tá muito emocionante, né? E toma seu chazinho, vai lavando a louça aí e ouvindo esse testemunho que pode tocar o teu coração e você pode ser confortado por algo que você está vivendo ou que você já passou e pode tocar o seu coração também, né? E na Bíblia diz no Salmo 91, versículo 4, ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. E literalmente, né? Ser pisoteado por uma vaca, né? Meu Deus, o peso dela, né? Às vezes depende da situação ou na onde que ela pisar já é fatal, né? E vamos lá seguir a nossa história. Ela ficou alguns minutos ali esfregando ele contra o chão. Ele conseguiu escapar, ainda desnorteado. Ele conseguiu chegar em casa todo ralado, aparentemente bem, só com algum arranhão no corpo. Mas eu percebi um inchaço no abdômen dele e fiquei preocupada. Pedi ajuda para os vizinhos, então levaram ele para o hospital, já sentindo muita dor. Os médicos fizeram a ultrassom e detectaram que tinha afetado o baço e encaminharam com urgência para fazer a cirurgia. Passado um tempo, novamente, ele começou a sentir uma dor insuportável no abdômen. No mesmo local onde tinha retirado o baço, procuramos um médico e eles fizeram a medicação e voltou para casa, mas a dor não passou. Então ele voltou para o hospital e fizeram alguns exames que estava no alcance deles e nada de encontrar a causa de tanta dor. Então encaminharam ele para um outro hospital, onde ele tinha feito a cirurgia anteriormente, e lá os médicos investigaram a causa da dor, mas nenhum aparelho mostrou a causa do problema. Gente, tá ficando difícil, né? É o caso de pedir para Deus uma resposta, para que ele entre em ação, né? Como está escrito no Salmo 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e o glorificarei. Porque está tendo um problema, mas os médicos não encontram a solução, né? E quando é uma situação assim, é só Deus, né, para nos ajudar, só Deus para nos fortalecer e abrir os nossos olhos, abrir os olhos do médico para encontrar a solução, né? E vamos continuar a nossa história. A equipe de cirurgia tomaram uma decisão de reabrir a cirurgia que fizeram e fazer uma nova cirurgia. E eles detectaram que a tripa dele estava enrolada uma parte muito inflamada.
tiveram que continuar o procedimento. Aquela situação, no entanto, complicada, que seria a retirada de 1 metro da tripa do intestino grosso e o colocaria uma bolsa colostomia devido à gravidade, tudo feito com muita cautela, e foi realizada mais uma cirurgia em apenas com a diferença de 8 meses, de uma para outra. E não foi nada fácil a adaptação daquela bolsa, que antes então era desconhecida para nós. Foi um processo muito difícil para o meu esposo processar tudo na mente. Mexeu muito com o psicológico dele e ficou uns 15 dias sem dormir e só conseguia dormir com a ajuda de remédios. Foram dias de muita angústia e preocupações para ele e para a família, que esteve sempre ao nosso lado neste momento. Podemos ver como Deus é maravilhoso e colocou pessoas para nos ajudar financeiramente, porque ele não tinha nem condição de trabalhar. Então surgiu redes sociais, ajuda familiar, amigos, conhecidos e desconhecidos. E também recebemos apoio e ajuda da igreja, que sempre esteve em oração, e o alimento do meu esposo era diferenciado devido à bolsa de colostomia que estava usando, e o organismo dele não aceitou aquela situação e ele perdeu quase 30 quilos. Vamos de mais um chazinho? Porque a história tá num momento difícil, né? Triste para a família, mas graças a Deus, Deus coloca pessoas boas para ajudar a gente em momentos difíceis, né? E eu também já tive situações, não como essa, é claro, mas que pessoas me ajudaram. Eu ainda irei compartilhar com vocês. E vamos seguindo a nossa história. Meu esposo chegou a ficar sem fala e a desmaiar. Foram uns dias bem críticos, de idas e vindas para o hospital, mas graças a Deus ele foi se recuperando, pois nossas orações não parou enquanto não víssemos um milagre da restauração da saúde dele. Deus em nenhum momento nos abandonou. Foram dias e noites de dor. Foi adaptado àquela situação, foi controlando, pouco a pouco, ainda usando a bolsa de colostomia na recuperação. Ele ficou quase 3 meses na casa da minha sogra. Às vezes eu ia também revezar os cuidados com minha sogra, minha cunhada, meus cunhados, que também se prontificou em ajudar. Como eu falei, Deus é maravilhoso e não deixou faltar nada para ele, para nós e meus 3 filhos. Mas nós nunca perdemos a esperança que aquele momento iria passar como um vendaval passageiro, com muita fé que tudo passaria e iria voltar a ter a nossa família completa. Não foi fácil para mim, como esposa, ver meu amado naquela situação e ver meus filhos tristes com o que estava passando. Mas Deus é fiel, mesmo passando por tudo isso, Deus sempre esteve presente, nos dando força, confiança, fé a cada dia, com a certeza de que não existe coisa impossível para Deus. Recebemos a nossa vitória. Meu esposo foi curado completamente, voltou a trabalhar e a cuidar da nossa família, e voltamos à nossa rotina normal, servindo e adorando a esse Deus grande que não nos abandonou em nenhum momento. Não foi fácil, mas vencemos. E é esse é o Deus que nós servimos, né? Nós passamos por momentos difíceis, mas Ele está conosco, né? Não nos deixa em nenhum momento. Às vezes parece que nós vamos perder a luta, né? Que nada vai passar, mas chega um momento que a vitória vem, né? Que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Mas se a gente continuar com perseverança, não desistir, Ele nos dá a vitória, né? Assim como a Márcia recebeu a vitória dela, né? Se você estiver passando por alguma coisa também,
É só você confiar em Deus. Deus vai te dar a vitória. Não desiste, tenha fé, né? Que tudo vai passar, né? Espero que esse testemunho ele edifique a sua vida, né? E ou a vida de outra pessoa também que esteja passando por uma situação parecida ou por qualquer situação, não importa. O importante é que Deus está com você, está comigo, né? Ele prometeu que não nos deixaria, né? E Deus te abençoe, né? Na sua jornada, no seu dia a dia. E tenha fé. E o importante, agradeça todo dia, mesmo em situações difíceis. Agradeça, não murmure, porque Deus não se agrada com a murmuração, né? E quanto mais você agradece, o problema ele vai perdendo a força, né? Se você começa ali a murmurar, a ficar falando do problema, ele vai tomando o controle da sua vida. E se você começa a agradecer, ele não vai ter para você, entendeu? E Deus não se agrada da murmuração. Ele se agrada quando você agradece ele, mesmo em momentos difíceis. Eu já passei por momentos que, tipo assim, eu tá numa situação assim, eu tá ali agradecendo e aquela paz no coração, sabe? É igual tem na Bíblia tá escrito, a paz que excede o entendimento. Eu já senti essa paz. Que, tipo, as coisas não estavam como eu queria, mas eu tinha aquela paz que excede o entendimento. E é muito bom quando você sente que Deus está do seu lado, que, é, que você não está sozinha. É claro que tem momentos que você sente como se Deus não tivesse ali com você, mas Ele tá. Ele tá. Não é todo momento que você vai sentir. Mas a única coisa que você tem que ter certeza, ter fé, é que ele tá com você. Você sentindo ou não, ele tá com você. Esse é o importante, você saber. Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo com quem precisa, com quem não precisa, que pode ajudar algumas pessoas, ou pode restaurar a fé de alguém, ou alguém possa ter fé, né? Que é o que Deus quer, que tenha fé nele. Deus te abençoe.